domingo para mim é um dia especial. Pego logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola dominical. Saúdo os queridos internautas com a doce paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vamos para mais uma escola dominical virtual. Quero pedir aos internautas que se inscrevam no meu canal. Não esqueça de curtir e compartilhar em suas redes sociais. Nós hoje vamos ver esta lição, e nessa lição nós vamos estar vendo algumas coisas muito importantes e curiosas. Como Babilônia, uma cidade cercada por muros, com muros tão altos, conseguiu perder o seu poder. Nós vamos ver também a diferença entre Ciro e Nabucodonosor. Então eu gostaria que vocês acompanhassem comigo esta lição até o final, e depois nós vamos tirar as nossas conclusões. E nós vamos ver que o povo agora volta do exílio para reconstruir a cidade e para reconstruir o templo de Deus. Nós vamos ver também a diferença entre o comportamento de Ciro e o comportamento de Nabucodonosor. A lição de hoje é a lição 12, a volta do exílio e a preservação do povo de Israel. O textual ele diz o seguinte: por um pequeno momento te deixei, mas com grandes misericórdias te recolherei. Isaías capítulo 54, versículo 7. A verdade que nós vamos aplicar nesta lição: Deus é poderoso para usar a circunstância no cumprimento de seus propósitos na vida de seu povo. Então, é a verdade que nós vamos aplicar. Nós vamos estar mostrando para os nossos alunos, para que eles entendam que muitas vezes as circunstâncias são adversas, as circunstâncias elas nos deixam assim temerosos, mas Deus é poderoso para transformar essa circunstância em propósito, de maneira que nós possamos alcançar a vitória em Deus. A introdução: após 70 anos de cativeiro, Deus usou de misericórdia para com o seu povo e restaurou a sorte da nação. Com uma liderança forte e o auxílio dos profetas, os judeus que retornaram deram início à reconstrução do templo e da cidade de Jerusalém. Nós vamos ver nesta lição que a preocupação dos judeus aí não estava em voltar para a sua terra. A primeira preocupação estava com reconstruir o templo de Deus, o templo de adoração. Os tópicos da lição: explicar, mostrar e ensinar. O objetivo da primeira parte da lição do 1 a 3: explicar que Deus permitiu o cativeiro, mas restaurou o seu povo. Então aqui, por exemplo, eles precisavam ser punidos. Nós vamos ver nesse primeiro tópico da lição, nesse primeiro objetivo, que eles precisavam de uma punição, sim, mas Deus restaurou. Deus tinha promessa e eles precisavam mudar o seu conceito de servir a Deus. Nosso conceito de servir a Deus, nossa maneira de servir a Deus não está agradando, e nós precisamos talvez passar por algumas situações para que nós possamos valorizar mais o que Deus fez em nossa vida. O ponto 1 diz: a reconstrução do templo. 150 anos antes da restauração, Isaías profetizou que o Senhor faria com que Ciro castigasse as nações e libertasse o seu povo. Isaías capítulo 44, versículo 24 e 45 e 4. Então, meus queridos, nós vamos ver agora uma transição de poder nos impérios. O Império Babilônico sequestrou todo aquele povo judeu, levou todo aquele povo cativo, invadiu a cidade, queimou os templos. Nabucodonosor, embora estivesse agindo nos propósitos de Deus de castigar o seu povo, mas Nabucodonosor foi um pouco grosseiro com
o povo de Deus, vazando os olhos de Zedequias, degolando seus filhos na presença de Zedequias. E Babilônia era uma fortaleza. Então o rei babilônico acreditava que eles não teriam problemas. Mas o que aconteceu? Vamos entender essa transição de um império para outro. Eu quero que os internautas entendam que quando os judeus entraram em Babilônia, ele estava sobre o comando de Nabucodonosor, que reinava. Era o reinado babilônico. As imagens de adoração dos povos, ele levava tudo isso. Israel, ele levou todos os utensílios da casa de Deus. Belsazar um dia faz uma festa para uma multidão dos seus grandes, convida a todos e vão para a bebedeira. E no meio daquela bebedeira, Belsazar manda buscar os vasos da casa de Deus que Nabucodonosor tinha sequestrado. Aí começaram a profanar as coisas santas. Aí vocês lembram que apareceu uma mão na parede escrevendo Mene, Mene, Tekel, Farsim? E o rei ficou assustado com aquilo. E ele só viu uma parte da mão, mas não entendia. E Daniel, como era uma festa profana, Daniel rejeitou a ir nesse banquete do rei Belsazar. A rainha, quando viu o rei em pânico, com aquela mão escrevendo na parede, com aquele escrito na parede, que eles não conseguiam discernir, uma mão misteriosa fez aquilo. Então a rainha disse: olha, há no reino um homem muito inteligente. Aí apontou para Daniel. E Daniel veio e discerniu, dizendo que estava tudo acabado, que o reino tinha sido contado e que aquele comportamento tiraria o reino. E o que acontece? Ciro e Dário, com um grande exército, invadiram Babilônia, aproveitaram que eles estavam tomados pela bebida, invadiram e implantaram o Império Persa. O fundador do Império Persa é chamado por Deus de pastor e ungido de Jeová. Mas à frente se emite um decreto permitindo o regresso dos judeus para a sua pátria. Então o que é interessante é o seguinte, que Nabucodonosor levou o povo cativo para a Babilônia e Ciro manda o povo de volta. Então Ciro adota uma política de levar o povo de volta. O Ciro tinha um coração mais generoso, que até também o Ciro devolveu todos os pertences que Nabucodonosor tinha tirado dos judeus na época em que levou eles cativos. 1.1. Quem era Esdras? Esdras era filho de Seraias, sumo sacerdote, assassinado por Nabucodonosor em 586 a.C., durante a terceira leva de pessoas para a Babilônia e a destruição de Jerusalém. Esdras era um escriba muito bem instruído e competente. Ele foi encarregado pelo rei Artaxerxes de ensinar os estatutos da lei mosaica ao povo de Israel. Era um homem de grande conhecimento. Ele atuou em Judá de forma decidida contra o pecado dos casamentos mistos, que estava sendo praticado pelo povo, até mesmo pela liderança. Então o sacerdote Esdras levantou-se e disse: vocês têm sido infiéis, vocês se casaram com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Agora confessem seus pecados ao Senhor, o Deus dos seus antepassados, e façam a vontade dele. Separem-se dos povos vizinhos e das suas mulheres estrangeiras. Então, meus queridos, nós sabemos que nessa época houve um grande choro, porque o que eles fizeram? Eles separaram das suas mulheres estrangeiras e eles haviam casado segundo contra a vontade de Deus. E agora Esdras vinha
fazendo com que eles não se tornassem a nação de Israel mais culpada e mais acessível às maldições. 1 e 2, o retorno para reconstruir o templo. Beneficiados pelo edito de Ciro, alguns judeus voltaram para Judá com o intuito de reconstruir o templo e de, consequentemente, adorar a Deus. Quando eles saíram de lá, quando eles foram para a Babilônia, foram levados cativos por causa da sua desobediência a Deus. E agora Ciro ordena que eles podem voltar, e o que acontece? Eles estão muito mais preocupados em construir o templo de Deus, em adorar a Deus, do que mesmo voltar para as suas terras e para as suas casas. As Escrituras nos mostram 3 grupos de exilados que retornaram do cativeiro para Judá. O primeiro grupo, composto por aproximadamente 50 mil pessoas, retornou para Judá em 536 a.C., sob a liderança de Zorobabel. Então eles vieram e em seguida já começaram a construção do templo. Zorobabel reconstruiu o templo de Jerusalém quando os israelitas voltaram do Egito. A caravana era composta de grupos familiares. A construção enfrentou várias dificuldades, mas Zorobabel não desistiu. Deus enviou alguns profetas para encorajar Zorobabel. Então, meus queridos, nas horas difíceis, nós vemos aqui Zorobabel, ele retorna para Jerusalém em tempo de caos tremendo, era um caos, mas ele não desanimava, né? Deus enviou alguns profetas para encorajá-lo, porque a tarefa era árdua e era difícil. Nós também não podemos desanimar. Nós precisamos voltar aos rudimentos da palavra de Deus, a voltar a praticar as primeiras obras que nós praticávamos. Talvez nós estamos como exilados, longe da comunhão com Deus, longe de sentirmos a presença do Senhor. Então precisamos reconstruir a nossa casa espiritual. A caravana era composta de grupos familiares numerosos. Os filhos de Parós, 2172. Esdras 2 e 3. Então era uma grande caravana e as famílias eram numerosas. E por isso, né, Zorobabel voltou aí com uma multidão tremenda, 50 mil pessoas. Foi a caravana que acompanhava Zorobabel. O segundo grupo, com aproximadamente 1.800 homens, além das mulheres, filhas e servos, retornou em 457 a.C., liderado por Esdras. Agora Esdras vem com outro objetivo, mas novamente os grupos familiares. Esdras sai da Babilônia no primeiro dia do primeiro mês e só chega a Judá no primeiro dia do 5º mês. Ele chegou a Jerusalém. 5 meses de caminhada. Então naquela época não era fácil. Não é como hoje nós saímos de uma cidade e já entramos na outra através de carros, aviões e outros meios de transporte. Naquele tempo, além das dificuldades das estradas, então ele saiu nessa jornada. E tem mais uma: a jornada dele era longa e perigosa, havia muitos bandidos nessa estrada. Esdras liderou um avivamento entre os judeus que voltaram do exílio na Babilônia, ensinou as Escrituras e levou o povo a se dedicar a Deus. Então, o papel de uma liderança. Nós vemos Zorobabel, ele lidera um grupo muito grande e eles vêm para reconstruir o templo em Jerusalém. O terceiro grupo, 454 a.C., esse grupo foi liderado por Neemias, né? Qual foi a tarefa? Reconstrução dos muros. Um dia o Artaxerxes veio o Neemias e o Neemias vem servir, e ele olha, o Neemias está triste. E ele pergunta: por que está o teu rosto triste? Pois tu não estás doente, né? Então aí ele começa a contar aquela história para o rei. Ele disse: um dos meus irmãos veio de Judá com alguns outros homens,
E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E ele me respondeu: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, as suas portas foram destruídas. E aí ele estava triste a ponto de o rei perceber que ele estava tomado de tristeza. Percebeu o seu semblante triste. Um homem com um chamado, mas que foi levado cativo, e agora ele exercia uma função importante. Estava sempre na presença do rei, mas para ele o mais importante era o serviço de Deus. Nós precisamos, meus queridos, separar, amar mais a Deus, amar mais as coisas de Deus. Muitas vezes as coisas seculares estão se tornando mais importantes para nós. Dê uma olhadinha aí, vamos fazer uma reflexão na nossa vida, se nós realmente estamos dando prioridade às coisas de Deus. Veja esse grande líder, Neemias, um grande líder. Veja o que ele fez. Ele, quando soube da notícia do seu povo, ele ficou muito triste. E aí, meus queridos, entra o grande papel de Ciro, que foi chamado de ungido de Deus. Embora ele não conhecesse a grandeza de Deus, mas Deus dizia que Deus ia com ele. Um governo gentil, mas Deus estava naquele negócio. E o Ciro, o rei da Pérsia, ele permitiu que os judeus voltassem para casa. Diferença de Nabucodonosor, que ainda sequestrou os bens. O Ciro foi diferente. Quando ele invadiu Babilônia e quando ele estabeleceu o Império Persa, ele mandava as pessoas de volta para a sua terra, fazendo totalmente ao contrário do que fazia Nabucodonosor. E ele ainda devolvia os pertences. Era um rei muito bondoso. O Ciro era um homem muito inteligente. Quando chegaram em Jerusalém, os judeus começaram a reconstruir o templo. Foi a primeira coisa que eles fizeram. O Ciro pediu para que eles voltem para as suas terras. E quando eles voltam, a primeira coisa que eles fazem é reconstruir o templo de Deus. Tem que ser uma preocupação nossa. Nós temos templo de Deus, como o próprio apóstolo Paulo falou, como está escrito na Bíblia. Nós precisamos ver se está construído em ambiente sólido, se está construído na rocha. Senão nós precisamos fazer uma alta análise de nossa vida, e aí nós vamos reconstruir, levantar os altares quebrados de nossa vida, para que nós possamos ficar na posição de ser abençoado. Ciro estava abençoando o povo judeu. Agora, cabia a eles aproveitar a oportunidade para reconstruir a sua cidade e reconstruir o templo de Deus, os muros. Cada um veio com um propósito. Um reconstruiu os muros, o outro reconstruiu o templo. O Esdras veio naquela intenção de ensinar o povo como adorar a Deus, como servir a Deus. Nós precisamos ter essa preocupação, para que o povo entenda qual é a maneira correta de servir a Deus, de agradar a Deus. Então, com a permissão oficial do rei da Pérsia, Esdras levou para Jerusalém muito dinheiro e as coisas necessárias para manter o serviço no templo em funcionamento. Quer dizer, veio do exílio, mas com a permissão de Ciro, Esdras trouxe muito dinheiro. E aí, antes de partir em viagem, eles jejuaram e oraram a Deus, pedindo a Deus proteção, porque a estrada era perigosa, com muitos bandidos. Então eles iam fazer aquele percurso que eu mostrei anteriormente para vocês, que durou 5 meses. Saíram no primeiro dia do primeiro mês e foram chegar no primeiro dia do 5º mês. E a estrada era cheia de bandidos. E eles vinham trazendo muito dinheiro. Seria um alvo fácil para aqueles bandidos que se encontravam naquelas estradas. E Esdras, ele não pediu, por exemplo, uma guarda para ir cuidando, mas não pediu, porque ele disse: eu confio em Deus, e Deus guardou. Mas o rei da Pérsia até ofereceu proteção, mas ele recusou, porque ele disse que confiava em Deus.
e mostrou a sua confiança. Muitas vezes nós confiamos em Deus, mas confiamos duvidando. E aí por isso nós temos sério problema. O 1:3 diz: a obra de reconstrução é iniciada. Os judeus lançaram os alicerces do templo e trabalharam com ardor para reconstruí-lo. Esdras 3:8. A alegria era tanta que tudo isso foi feito com som de trombetas e o povo louvando e adorando e rendendo graças ao Senhor. Anteriormente, quando eles foram levados por Nabucodonosor, eles estavam praticando o que não agradava a Deus e por isso foram levados com muito sofrimento. Agora, vacinados e vendo que Deus é Deus, agora eles trabalhavam louvando a Deus e cantando. Os povos vizinhos começaram a desencorajar os judeus e a intimidá-los, objetivando para parar a construção. E eles conseguiram, a pressão foi tanta que eles conseguiram. Eles mandaram carta para o rei e eles diziam que o rei precisava ficar sabendo, se aquela cidade fosse reedificada, se os seus muros fossem restaurados, eles deixariam de pagar os tributos, né? Não pagariam hospedagem, e assim danificava a fazenda do rei, né? Aí pediram aos governadores que tinham encargo da direção dessa obra que ordenasse aos israelitas cessar os trabalhos e suspender a reconstrução da cidade. E essa proibição de reconstruir durou 9 anos e só iniciou no segundo ano do reino de Dario. A adversidade atrapalha, mas na persistência eles continuaram persistindo. 9 anos depois recomeçaram de onde tinham parado, mas não baixaram a cabeça. O objetivo da segunda parte da lição: mostrar que o ressurgimento de Israel foi uma intervenção divina na história dos judeus. Israel tinha acabado, Reino do Norte acabou, né, levado pelos assírios. Reino do Sul levado por Nabucodonosor, mas agora Deus tinha um projeto de recolocar eles no seu lugar de origem. E a reconstrução dos muros. A reconstrução dos muros começou com a chegada de Neemias em Jerusalém por volta do ano 444 a.C., que durou apenas 52 dias, depois de estarem em ruínas desde a destruição da cidade, cerca de 587 a.C. Esse Neemias era um homem de uma capacidade tremenda. Nós precisamos nesse dia ter pessoas como Neemias, pessoas com liderança forte, capazes de organizar. Imagine, meus queridos, a organização desse homem. Cercaram, muraram uma cidade em 52 dias. Que organização, né? Que comando, para que cada um trabalhasse no seu setor, de maneira que o serviço não parava, o serviço ia sendo, o muro ia sendo edificado. Ele passou por falsa profecia, né? Ou Semaias, né? Mediante o suborno de Sanbalate e Tobias, ele veio com aquela profecia, dizendo para Neemias, mas Neemias era inteligente. Nós estamos vendo muitas igrejas fracassando aí, porque estão sendo levados por profetas. E Sanbalate e Tobias subordinou ao Semaias, né, que era profeta, e disse: olha, você vai falar assim e assim para Neemias. E daí ele disse lá: ó, vamos juntamente à casa de Deus. Vem cá, Neemias, vamos junto na casa de Deus, né? Vamos lá no meio do templo, fechemos a porta do templo, porque virão matar-se. Sim, de noite virão matar-se. Quer dizer, meus queridos, pressionando o homem de Deus, pressionando o homem que estava numa missão de murar a cidade, de proteger a cidade. E aí levanta esses homens malignos para atrapalhar o andamento da obra. Nós passamos hoje por esses processos. Não é de se admirar que aparecem em nossas igrejas profetas de mentiras, profetas que proferem mentira e atrapalham o andamento da obra de Deus. E por que não dizer que muitas igrejas estão sendo dominadas por palavras dos profetas? Mas Neemias não. Neemias diz: um homem como eu fugiria? E quem é como eu que entre no templo
para que viva. Queria que Neemias, através daquela profecia, entrasse onde não era permitido entrar. Ele disse: de maneira nenhuma entrarei. Pulso firme, sabendo o que vai fazer e sendo sincero a Deus. É essa qualificação que talvez falte. Nós precisamos nos adequar e buscar para nós também essa qualificação. Neemias percebeu que não era Deus quem o enviara, que ele lhe atemorizar, e para que assim fizesse e pecasse, para que tivesse alguma causa para infamarem e assim afrontarem. Através do falso profeta, eles queriam pegar Neemias em uma armadilha. E quantas pessoas têm caído em armadilha? Então é por isso que nós precisamos estar firmes com a palavra de Deus, para que nós não venhamos cair em armadilhas. Precisamos vigiar. Não é qualquer profecia que nós vamos dar crédito. Nós vamos ver se ela edifica, se não edifica. Pode dizer tudo para edificação. Profecias que não edificam, é preciso discernir. 2:1 diz: aprendendo com Neemias. Indubitavelmente, Neemias é um grande exemplo de liderança. Fazer uma reconstrução em tão pouco tempo exige coragem e determinação. Um grande líder precisa estar atento à história do seu povo. Então, meus queridos, Neemias era um gigante. E todo líder, ele tem que ser inteligente, ele tem que saber dividir tarefas. E aí problemas que aí os muros, as construções, o serviço não rende. Parece que é uma obra que está sendo feita por preguiçosos. Não sai do lugar. Não, Neemias, 52 dias, deu o muro pronto. Neemias chorou, né? Quando ficou sabendo do estado caótico em que seus irmãos estavam, aí jejuou e orou. Veja bem, quando ele apareceu triste na presença do rei, chorou pelo seu amor. Nós precisamos amar os nossos. Nós precisamos amar os nossos irmãos. Ele distribuiu o trabalho e delegou funções ao povo. Ele sabia distribuir. Por isso que o muro saiu perfeito e em um curto espaço de tempo. Destaca-se ainda na vida de Neemias a sua perseverança, pois diante da perseguição e calúnia ele não desanimou, mas continuou firme em sua missão. Tem pessoas que parecem que, meu Deus, qualquer evento lhe derruba, qualquer coisa contrária, ele fica triste e aborrecido, a ponto até de entrar em depressão. Diante das perseguições, permaneceu firme. Você precisa permanecer firme diante das perseguições. Você vai ter perseguição. Jesus disse: no mundo tereis aflição. Sem luta não há vitória. Cada vitória que nós contamos é porque nós vencemos aquela luta. E Neemias venceu essa grande barreira. 2.2: vencendo os opositores. Assim como na reconstrução do templo, na qual Zorobabel enfrentou uma oposição a ponto de a obra ficar embargada há 9 anos, Neemias enfrentou oposição externa e interna. Neemias enfrenta Sanbalate e seus amigos. Quando viram que os judeus estavam determinados sobre a liderança de Neemias a concluir aquele muro, fizeram de tudo para detê-lo. Tem pessoas que não querem ver a obra ir para frente. É uma inveja tremenda. Isso acontece, meus queridos. Nossas igrejas não estão livres de invejosos. Nossas igrejas não estão livres de pessoas que querem que as coisas dêem errado, como um político. O político torce para que as coisas não dêem errado, para que ele possa ganhar aqueles votos do outro, para que o outro seja derrotado. Porque se o outro crescer, ele perde o espaço. E por que não dizer que muitas igrejas estão agindo desta forma, agindo como político, desejando que o outro vá mal para que ele possa ir bem? Então, meus queridos, nós precisamos voltar à comunhão dos primeiros discípulos. Então, Neemias agora enfrentou uma guerra psicológica que foi arquitetada por Sanbalate e seus amigos, né? Quando eles viram que a construção ia sair mesmo, então eles queriam deter aquela construção, e aí enfrentaram uma guerra psicológica. Olha, vamos te matar de noite, vamos vir à noite te matar, vem conosco, entra para dentro do templo, vamos fechar a porta.
e vão ficar lá dentro, porque à noite vão vir te matar. Mas Neemias era um homem de Deus. O homem de Deus consegue compreender as coisas de Deus. A fé e a coragem de Neemias inspiraram todo o povo. Quer dizer, quando você é um líder corajoso, é um líder que inova, mas inova glorificando a Deus. Não é aquela inovação que traz que aí o povo se distancia de Deus. Não, inova para que o povo chegue mais perto de Deus. Traz a palavra com sabedoria. Então, esse líder acaba encorajando o povo. E o povo não vê a hora de chegar o horário do culto para ir para a igreja. Uma escola dominical que é bem planejada, bem ensinada, que o professor dedica tempo para estudar, para ver o que vai passar para os seus alunos. Quando chega o horário da escola, as pessoas estão apreensivas para chegar logo na igreja para participar do ensino da escola dominical. Bom, o que nós vemos hoje em muitas escolas é uma mornidão. Professores sem conhecimentos, professores despreparados, leu a lição sábado à noite para ensinar no domingo, com tantas coisas para você cavar dentro da Bíblia para que você possa entender a lição, porque a lição não vem pronta, meus queridos. Quem é professor de escola dominical sabe disso. Dá trabalho para você estudar uma lição e aí você explanar esta lição em sala de aula. Por quê? Porque ela requer de nós estudo, pesquisas, procurar os fatos, porque o povo de Deus é um povo muito inteligente e você tem que ensinar a palavra como ela é, e você não pode fugir da realidade. Dá trabalho uma escola dominical. Então eu acho que a escola dominical deve ser cheia de alunos. Mas o que falta? Falta também liderança, professores que realmente sejam líderes, que tenham prazer em estudar, em buscar, em pesquisar. Então Neemias um líder corajoso. Se o professor é corajoso, ele desperta o ânimo nos seus alunos. Lembrai-vos do grande e terrível Senhor, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. A construção do muro era para guardar o povo. E ele dizia: olha, tudo isso que esse povo está falando, tudo isso que esse povo está falando para enfraquecer a nós, para que nós não demos continuidade a essa construção, não fique temeroso. Lembre dos reis que invadem, né, dos senhores terríveis. E agora, quando vocês estão construindo, vocês estão pelejando pelos vossos filhos, pelas vossas mulheres, pelas vossas casas. Vocês estão guardando o que é de vocês. O muro que estamos fazendo é para benefício nosso. Neemias fazia o povo compreender porque o muro estava sendo feito. Por isso que ele foi feito num curto espaço de tempo. Porque ele trazia a compreensão do povo. Olha, esse muro está sendo feito para guardar suas casas, guardar seus filhos, guardar suas esposas. Então não desanime, vamos! E o povo se encorajava e em 52 dias eles deram o muro por concluído. Nós precisamos mostrar para os nossos alunos que a escola dominical é para a proteção deles. É para conhecimento, para não acontecer, dizer, o meu povo sofre por falta de conhecimento. Então nós precisamos despertar nos nossos alunos o interesse. Nós temos que fazer eles participarem da escola, para que eles possam compreender que a escola está guardando a sua alma, está guardando a sua família, está guardando a sua esposa, está guardando os seus filhos. Porque daqui ele adquire conhecimento para cercar a sua casa de muro e deixar os seus protegidos na graça do Senhor. 2 e 3, a restauração é concluída. Diante de tantos intempéries, o muro foi concluído em 52 dias, deixando os adversários envergonhados. Eles reconheceram que Deus havia operado em favor dos judeus. Então, meus queridos, que envergonhe aqueles que falam mal de nós, que vejam o nosso crescimento na graça e no amor de Deus. Faça as pessoas reconhecer
que você, professor, está trabalhando em favor da igreja, em favor de uma fé sólida, em favor do crescimento espiritual. Então, você veja a história, né? Depois de muitos anos mergulhado em opressão, Israel estava renascendo e jubilando de alegria na presença do Eterno. Vida nova, coisa nova. Quando nós passamos para Cristo, é vida nova. Vamos jubilar na presença de Deus. E os levitas estavam presentes com 2 grandes cores e instrumentos musicais. Tudo foi festa, tudo foi feito louvando a Deus. O objetivo da terceira parte da lição é ensinar que Deus é fiel para cumprir as suas promessas na vida do seu povo. A profecia de Ezequiel, quando o povo ainda estava no cativeiro, mostra que a restauração de Israel seria uma realidade. O Senhor Deus desejava restaurar a nação a partir de um mover sobrenatural. Meus queridos, vocês notaram que mover sobrenatural? Babilônia reinando, e daí Belsazar faz aquela besteira, e aí vem Sírio e invade a cidade e toma o reino, e a partir dali quem comanda é o reino da Pérsia. 3:1. O período interbíblico de aproximadamente 400 anos, um dado momento emergiu-se a revolta macabeia. A vitória dos macabeus acabou com a influência dos seleucidas na Palestina e deu ao Estado judaico virtual autonomia até o advento dos romanos. Então nós vemos aí que eles passaram pelo período macabeu. Quem quiser compreender um pouquinho a história melhor vai ter que ler a Bíblia católica, que tem o livro de 1º e de 2º Macabeus. Mas é um período aqui em que os judeus se protegeram, mas até que veio aí o Império Romano e eles acabou entrando na dominação romana. No 3.2 fala sobre o Holocausto. Um dos piores momentos da história de Israel foi quando Adolf Hitler empreendeu uma perseguição em massa ao povo judeu. É uma coisa mais recente, né? Nós sabemos que os judeus foram perseguidos pelos alemães. Milhões de judeus viveram e morreram de maneira desumana. Foi uma coisa trágica na história, numa história recente, né? E aonde eles foram dispersos pelo mundo, né? Esse trágico acontecimento ficou conhecido como Holocausto, no qual 6 milhões de judeus, por determinação de Adolf Hitler, foram brutalmente assassinados durante a Segunda Guerra Mundial. Muitos centros de concentração eram mantidos pelos nazistas para explorar e matar os judeus. Foi uma época de grande sofrimento, né? E nós, quase todo mundo, eu acredito que conhece bem essa história. O 3.3 fala da independência nacional e o reconhecimento mundial, né? Podemos perceber na história da nação de Israel, em diversas ocasiões, a proteção, o cuidado e os propósitos de Deus para com seu povo. Em vários momentos cruéis, a nação quase foi exterminada, mas a mão do eterno Deus sempre esteve amparando o seu povo. Então, essa nação é uma nação que Deus tem cuidado dela. Por várias vezes, ela quase foi exterminada. Sempre foi um desejo. E ainda hoje, existe desejo dos próprios países ali, co-irmão de Israel, querendo destruir Israel. Mas Deus sempre tem poupado esse povo. Depois de tanta perseguição, opressão e cativeiro, a nação de Israel agora vive um dos seus momentos de glória, que é a sua independência reconhecida pela ONU, Organização das Nações Unidas, que foi reconhecida em 14 de maio de 1948. Quer dizer, em 1948, Israel voltou ali para a sua terra e foi reconhecido na nação. E vamos para a conclusão. Deus sempre tratou com zelo o seu povo. Apesar de quase ter sido exterminado da face da terra, o que vemos é um povo forte se consolidando cada vez mais como nação. A história dos judeus mostra um Deus soberano que cuida de cada detalhe na preservação do seu povo. Então, meus queridos, nós precisamos compreender que Deus sempre cuidará de nós. Assim como Ele cuidou de Israel, não deixou exterminar, a sua igreja permanecerá até a sua volta. Eu quero
agradecer a todos internautas e até a próxima escola dominical virtual, na paz do Senhor. Amém.